Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Tivemos antes um pequeno probleminha, caiu a conexão, mas voltamos e a nossa convidada já está para começarmos a última live da jornada Mulheres de Atitude. Ela está em... Boa tarde aí na Itália, né, Micarla? Sim, deixa eu só organizar aqui o áudio, senão não te escuto direito. Pessoal que está Boa entrando aí, tarde. muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aproveita, pega o aviãozinho e já vai compartilhando, chamando mais pessoas para conhecer a história dessa mulher. Da Micarla Patrícia, que saiu aqui de Mossoró, Brasil, e foi para a Itália empreender na Itália. Então, vamos conhecer a história dela. E quem está perguntando aqui, essa música que eu coloquei o início é da banda The Score e o nome é Hall the Fame, né? O Hall da Fama. Eu acho muito propícia essa música porque ela fala de quem quer chegar ao topo. Quem quer chegar ao sucesso tem que se esforçar, tem que se preparar. Porque o topo não é para pessoas que estão na zona de conforto, mas para quem tem atitude de subir, de crescer e de ganhar realmente novos ares e para os próximos níveis. Micarla, um prazer te ter aqui, né? Eu e a Micarla já nos conhecemos há o quê? Uns 25 anos. Bota tempo, né, Micarla? Nossa, faz muito tempo mesmo, o tempo da rádio, nossa, uma eternidade já. É verdade. Ó, quem está aqui, que é da audiência da Micarla e ainda não me conhece, eu vou estar me apresentando. Meu nome é Aline Benevides, sou mulher cristã, mãe de 2 meninos lindos, um de 13 anos e o outro que está completando 8 meses hoje, o Gabriel. Ah, o pequenininho. É, sim. Você ainda não conheceu pessoalmente, né? Mas quando voltar aqui o Brasil vai conhecer. Ainda não, porque quando eu fui em setembro, infelizmente, como se diz, a pandemia também, né, fez com que a gente não pudesse, enfim, se encontrar, então prefiro deixar o Gabriel quietinho. Quando passar todo esse pesadelo, se Deus quiser, a gente vai se encontrar todo mundo aí. Vem Um conhecer momento seu sobrinho melhor. aqui, hein? É Seu sim, outro. é Bom, sim. eu sou empreendedora, empresária, técnica em segurança, coach, analista comportamental e várias outras coisas. E estou aqui nesse movimento de trazer mulheres de atitude, porque muitas mulheres têm o desejo de ser assim. E eu quero mostrar que é possível você ser uma mulher de atitude, você ser essa mulher guerreira, corajosa, que vai atrás de realizar os seus sonhos. Micarla, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal saber quem é você, quem ainda não te conhece, o que você faz. Ok. Para quem não me conhece, meu nome é Micarla Patrésia, tenho 34 anos, vivo aqui na Itália já vai fazer 8 anos, né, que eu vim para cá, vim embora. E trabalho com lado de cidadania italiana, Iuri Sanguini, que seria aqueles antenatos, né, digamos, dos brasileiros que hoje estão em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo. No RN também tem algumas famílias italianas também. E praticamente eu sou encarregada em fazer pesquisa, né, busca de documentação também, apostila, esse tipo de coisa. Então, toda a parte italiana, eu sou encarregada em fazer da parte da documentação, né? Porque existem várias áreas. Tem a área de tradutor, tem a área de assessoria e por aí vai. Então, eu trabalho nessa área de pegar, de se responsabilizar, pegar a documentação italiana para o cliente. Ótimo. Então, ó, já quem acha que tem aí o nome, um sobrenome italiano, tem alguma dúvida, já cola na Micarla que ela faz a pesquisa e ela vai dizer se você tem direito à Pois é. cidadania italiana para buscar. Vamos Eu até fazer cheguei. a árvore genealógica, vamos ver se a gente acha algum italiano aí na raiz, quem sabe, né?
Eu até cheguei a perguntar, né, do meu sobrenome, mas ela disse que já é de outro país, né? Não Da é da parte da Itália, Espanha. mas é da Europa. Ó, meu sobrenome É. é europeu, pelo menos isso. Vamos pesquisar, Aline. Quem sabe aí sai um espanhol e a gente faz alguma coisa. É verdade. E Carla, me diz aí, quais foram, primeiro, os motivos que te fizeram sair aqui do Brasil e ir para a Itália? Ok. A Itália eu conheci em 2012, né? Eu vim pra cá porque eu tenho alguns amigos na banda do norte da Itália, então conheci a Itália e me apaixonei também pela cultura, enfim, os lugares que tem tanta gente que quer conhecer, realmente é fantástico. E quando foi em 2013 eu conheci o meu marido. Eu acho que você sabe mais ou menos um pouquinho a história. O meu marido era meu ouvinte, né? Ele escutava a rádio, que eu trabalhava, que eu era radialista no Brasil. E me fez a proposta de vir aqui, da gente se conhecer, porque não é fácil um relacionamento, você estando do outro lado do oceano com uma pessoa que você ainda não conhece. Então, não é fácil, né? Primeiro você tem que conhecer, conviver um pouco e ver se dá certo ou não. E aí, eu aceitei, né? Vim pra cá e aí a gente se conheceu no final e também deu tudo certo. Continuei ficando, morando aqui. Me casei e vai fazer 8 anos, dia 23 que eu tô aqui, então é isso. E tem já o herdeiro, o pequeno Matias, né? Tão lindo e fofo. Sim. Tem o Matias, que é o amor da minha vida. É um fofo mesmo, é verdade. Lucas sempre pergunta, quando é que Matias vem de novo, né? Cadê Matias? Como é que tá Matias? Matias agora ganhou também um amiguinho, um novo priminho aqui, né? Que é o Gabriel, Exato. já quando ele vier para o Brasil, conhecer e brincar também. Se Deus E aí, quiser, só passar a pandemia, a gente vai com certeza para ver a família, para ver vocês, para estar todo mundo um pouquinho junto, porque o lado ruim de estar do outro lado é esse, né? Porque a gente está longe tanto da família como dos amigos, das pessoas queridas. Mas foi uma escolha, então a gente tem que saber lidar com isso. é verdade. E Micarla, quando você chegou aí na Itália, você já estava falando italiano, já tinha alguma proposta de emprego, alguma coisa assim do tipo? Não, quando eu cheguei aqui eu não falava nada de italiano. A minha sorte é que meu marido sempre entendeu um pouco do espanhol, então digamos que a gente falava misturado, era espanhol com italiano e por aí foi. É, praticamente assim, os primeiros anos não foram fáceis porque você está em outro país, outra cultura, outro fuso horário, você tem que organizar sua rotina de uma maneira, né, se adaptar, digamos assim. E a língua é digamos, dos obstáculos que não é fácil, porque a língua italiana, talvez as pessoas achem que é como a novela Terra Nostra, que é só aquilo ali, mas não é. Quando você vai entrar na parte gramatical, é bem complicado. Então, assim, não é fácil. Até hoje eu não acho fácil a língua italiana, acho que é bastante difícil. Mas eu acho que, enfim, como você disse, a gente tem que ser determinada e deve andar avante. E devagarzinho eu fui aprendendo. Eu lembro de uma situação que eu passei, que uma vez, acho que foi um mês que eu cheguei aqui, eu fui num bar, né? Que o bar aqui é como se fosse uma lanchonete, digamos assim, que você vai lá, toma café, comprar água, essas coisas. E eu fui comprar uma água. Aí eu cheguei lá e eu fiquei na minha cabeça pensando, é grazie ou é gracias? Para você ver como, né? Não é fácil. E assim, até hoje eu lembro daquela cena e começo a rir. Como não é fácil o italiano. Mas aos poucos a gente vai aprendendo, né? Um pouco de determinação a gente vai aprendendo. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tinha proposta de trabalho, até porque eu vim, conheci meu marido, depois casei, fiquei por aqui mesmo, tive o Matias. E a língua, aos poucos, eu fui aprendendo. E até hoje estou aprendendo, porque eu acho que é contínuo. Você tem que aprender sempre.
Eu vou sempre me surpreendendo e aprendendo uma palavrinha nova, entendeu? Porque realmente não é fácil. Eu acredito. Eu até estava falando com a Daniele que essa história de a gente falar vários idiomas acaba confundindo a cabeça, né? É, Demais. fui conversar com ela e também nessa mesma situação. O grazie com Sim. grazie, né? A gente tipo, Sim, vou misturando o italiano com o espanhol, né? exatamente. Não é fácil. A dificuldade que eu tenho hoje em dia, digamos que é como eu tenho essas duas línguas na cabeça, é administrar elas. Às vezes eu estou falando um exemplo com a minha mãe e digo assim, peraí, que eu não estou lembrando como é essa palavra em português. Aí depois eu volto a funcionar a cabeça e digo, era isso aqui que eu queria falar. Até com a minha irmã que hoje está aqui comigo, às vezes ela diz, essa palavra aqui que você estava querendo dizer, mas é porque não é fácil. Talvez para outra pessoa seja mais fácil, mas para mim, Carla, não é fácil gestir duas línguas. É difícil e é sempre você está sempre aprendendo. Cada dia você aprende uma palavra nova e por aí vai. Porque você aprende o significado e a pronúncia também, que não é fácil, né? Então, é isso. É verdade. E aí, Carla, você chegou, casou, teve o Matias, você não conhecia ninguém fora o Francesco, né? E me diz aí, o que foi que te levou, qual foram os motivos mais fortes que te levaram a empreender no que você faz hoje? Então, eu acho que a autossuficiência seria o motivo maior, porque se você não se sente útil, eu acho que é complicado. Então, você me conhece muito bem, sabe que eu sempre trabalhei. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei. E quando passou um ano que eu estava aqui na Itália, aquilo começou a me incomodar. Porque eu pensava, o que eu vou fazer? Eu não quero só, tipo, cuidar de casa. Claro que eu cuido. Mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser útil. Eu quero, sei lá, trabalhar com alguma coisa. Eu acho que a minha função não é só ser dona de casa. Eu sei gestir dona de casa, mas eu quero também trabalhar. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu digo, alguma coisa eu tenho que fazer, né? E, enfim. E fiquei pensando, eu até comentei com você essa semana, né? E eu sou uma pessoa que sou muito credente a Deus, né? E perguntava sempre a Ele em minhas orações para me dar uma luz, uma resposta. E eu acho que ele, até hoje, ele sempre me responde, né? Isso aí eu não posso negar. Ele sempre me responde. Eu sempre perguntava, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser útil aqui? E aí ele, né, como é muito bom para mim, que sempre foi, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que eu tenho mais a agradecer do que me lamentar. Ele me fez conhecer uma pessoa maravilhosa, que ela deve estar assistindo a live agora, que se chama Eliana Vitiello, que tem um nome italiano, porque é italiana, também italiana, é brasileira também. Então, a Eliana, para mim, ela é como se fosse uma irmã mais velha, né? Eu sempre, nas minhas orações, eu pedi a Deus para ele me dar uma resposta, me dar uma luz, o que eu ia fazer. E Deus me colocou ela no meu caminho, né? Me colocou ela no meu caminho e ela é tradutora aqui na Itália, é advogada também. E ela disse assim, ela foi vendo que eu sou desenrolada, né? Eu gosto de lidar com esse negócio assim de documento e tal. Ela disse assim, Mica, aparece muito cliente procurando questão de solicitação de documento e eu não tenho tempo. Por que você não começa a provar a fazer isso? Vai que dá certo, né? Porque eu já fui secretária no Brasil, então eu gosto desse negócio de documento. Aí eu disse assim, a gente pode tentar aí, né? E aí a gente tentou e tá dando certo até hoje. Então, assim, a Eliana foi não, ela é um anjo na minha vida que Deus colocou uma resposta, é uma amiga muito querida, ela sabe disso, e que através dela eu tive a oportunidade de conhecer esse lado da cidadania italiana, Yuri Sanguini, que eu não conhecia. Ela até hoje me ensina muito, né? Sempre que eu vou lá, nossa, ela me dá uma aula, assim. Ela acha que não, mas sempre ela tá falando alguma coisa que eu capto a mensagem e eu aprendo com aquilo ali com que ela diz, entendeu? Então, assim, até me emociona, porque realmente é uma pessoa muito querida
e que eu quero muito, muito de bem a ela e me ajudou e me ajuda até hoje muito. Então, peguei gosto pela coisa. A questão da genealogia eu sempre tive, porque eu pertenço à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente aprende aquilo ali quando entra na igreja, a questão da genealogia. Tanto que tem sites que é da igreja, tipo Family Search, que é pra gente trabalhar a genealogia nossa, né? Então eu sempre gostei dessa parte da genealogia. Então, coloquei documentação com a genealogia, juntou. Então, pra mim, foi perfeito, né? O casamento perfeito para mim trabalhar com essa questão de documentos aqui na Itália. E ela tá, ó, a Vitiello Traduzione, né? Espero ter falado direitinho. Ela falou aqui, ó, obrigada, meu amor, você é muito competente e iluminada. Tá? Ela tá dando aí o feedback para você. E tem uma pessoa Beijinho para você. aqui, Que o que, Aline? Não escutei, desculpa. aí tinha uma pessoa aqui solicitando mas entrar na nossa live aqui, mas aguarda um pouquinho aí. Bom, Micarla, isso daí de você falou de ficar inquieta, eu realmente conheço, nós duas somos bem parecidas, não gostamos de ficar parada, né? Estamos sempre Exato. em movimento, sempre procurando fazer Sim. algo, porque nós temos aquilo dentro de nós que nos move, e isso se chama propósito. O nosso propósito nos faz buscar atingir a realização dos nossos sonhos. E aí, a próxima pergunta que eu ia te fazer, Micarla, é justamente saber se nessa jornada do que você empreende hoje, você procurou ajuda. E você falou aí que você procurou a ajuda da. Perdão, qual é o nome dela mesmo? É Da Eliana. Da Eliana Eliana. Vitioli, Isso. Vitioli, né? Se eu não me engano. É, Vitiello. 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 Vou vir aqui, tô olhando a minha colinha aqui, Vitiello. Você Isso. procurou a ajuda dela, ela te ensina até hoje. Mas fora isso, você buscou ajuda em outros locais, conhecimento, aprendeu em algum curso? O que foi que você fez mais para melhorar a cada dia no que você faz hoje? Então, Aline, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? A gente está sempre aprendendo todos os dias. Essa questão que eu tenho de genealogia, de gostar da genealogia, como eu falei, vem da igreja. Então, eu procuro sempre ver alguns cursos que tem na igreja, né? Inclusive, eu acho que há uns 10 dias atrás, tiveram uma conferência geral a respeito da genealogia, que eles fazem sempre. E isso, digamos que me ajuda bastante, né? Costumo também ler alguma coisa, ver sites que ajudam nas pesquisas, que existem bastante sites, existem também alguns sites italianos aqui que a gente usa. Mas eu acho que é isso. Mas o principal, acredito que foi a Eliana que me deu aquele app para que eu pudesse iniciar e começar a andar avante com isso, né? Eu comecei devagarzinho, pegando documento, depois fui entrando nos sites, porque como eu já tenho uma base mais ou menos do Family Search, iniciei a aprender a pesquisar em outros sites e por aí foi, né? E até hoje estou aprendendo. Acho que a vida é isso, a gente tem que sempre buscar conhecimento e não parar, porque conhecimento nunca é demais. Um dia serve para todos nós. Com certeza. E, Micarla, você me falou que o seu desafio maior aí foi a questão da língua. Você saiu de um país onde você já era familiarizada com tudo, mais fácil porque era o Exato. seu idioma natural, né? E foi para um país totalmente diferente, foi aprender o idioma, foi empreender em algo que você não sabia, não conhecia antes. Fora esses dois pontos, quais outros desafios você enfrentou? Enfrentou algum preconceito, alguma situação que você teve medo e vontade de desistir? O que foi que aconteceu com você? Então, eu acho que uma das dificuldades que eu tenho até hoje é a burocracia italiana.
E é conhecida em todo o mundo, né? Quem entra nessa área de cidadania para solicitar documentos sabe que não é fácil. E também quem quer reconhecer a sua cidadania sabe que é bem burocrático a questão da burocracia aqui dos ofício, como diz eles, né? Das prefeituras, dos comunes, das paróquias, dos padres, das cúrias. Então, essa parte aí é um pouquinho complicada. Essa questão de se eu passei algum preconceito e tal, eu acho isso aí, eu até comentei uma vez com uma amiga minha que eu acredito que não vem da nacionalidade, mas sim da pessoa, do caráter. Já sofri e sofro, mas tento andar avante e fazer, como eu posso dizer, eu acho que eu tenho mais coisas boas do que ruins, do que pensar em desistir, né? Um exemplo, vou te dar um exemplo que eu passei ano passado. Ano passado, eu fui pegar um documento na Cúria de Roma, que não é fácil de pegar, é uma documentação complicada da gente solicitar, porque a burocracia é grande, eles pedem, para você ter uma noção, o documento da pessoa até o antenato. Então, se você tiver um trisavô, você tem que pegar do nascimento, casamento, óbito até ele. E eles querem tudo isso, querem que isso seja original, querem que você faça a tradução, que a pessoa mande os originais para você que você possa ir lá, que a pessoa faça uma délega. Délega seria uma autorização que a pessoa está te dando para você fazer esse serviço para ela, no nome dela. Então não é fácil. E como uma procuração, justo. E assim, eu lembro que quando eu fui, eu sofri sim uma xenofobia, como dizem no Brasil, que uma das pessoas lá encarregada, ele olhou para mim e disse, assim, de uma forma que eu fiquei constrangida, que eu não iria entrar mais ali. Ele disse, tô cansado de vocês que ficam mandando e-mail, pedindo documento de italiano aqui, a gente não trabalha para isso. E você fique sabendo que é a última vez que você vai entrar aqui dentro. Então, assim, abuso de poder total, né? Só que eu nessa hora não pude fazer nada, mas eu fiquei tipo chocada com uma pessoa que trabalha na igreja fazer esse tipo de coisa. E eu tranquilamente só disse, ok, tudo bem, senhor, se o senhor puder me deixar entrar para me fazer a pesquisa, eu agradeço. Ok, eu vou te deixar entrar só porque você tem autorização de um padre para entrar, mas fique sabendo que você não vai entrar mais aqui. E entrei, fiz. Claro que não era aquilo que eu queria dizer para ele. Queria dizer, né? Só que nessa hora a gente tem que ser profissional ao extremo e, tipo, segurar e conseguir concluir aquilo que é para ser feito. Graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui concluir, pegar a documentação dessa pessoa, que o antenato dele é italiano e, infelizmente, como era de 1863, não existia Estado Civil nessa região, então tem que pedir a cúria. Mas não foi fácil eu escutar aquela pessoa fazendo aquele tipo de ação comigo, né? A xenofobia. Mas é isso, vamos avante. Eu acho que a pessoa ficou feliz e eu fico feliz por saber que eu consegui ajudar alguém, né? Porque eles têm o direito, pela lei, eles têm o direito de fazer o reconhecimento da cidadania deles. Eles são italianos. Os nono, bisnono, trisnono eram italianos. Então, eles têm, pela lei, o direito de fazer o reconhecimento. Não sei por que as pessoas fazem toda essa burocracia. Então, para mim, um dos obstáculos maiores ainda é a questão da burocracia italiana. Em tantíssimos lugares que a gente tenta pegar documento, infelizmente, tem essa burocracia. Mas é isso. Serve também de lição e para a gente aprender a lidar de como funciona a coisa aqui. Então, além dessa burocracia, lidar com as pessoas é até falado muito que na Europa existem aquelas pessoas que são bem abertas, né, a receber os imigrantes, a receber as pessoas de outros países, mas sempre há aquela resistência com outros. Eu também já ouvi outras histórias. Minha tia mesmo, ela foi numa viagem pela Europa e na França ela passou por esse caso de xenofobia em um restaurante, onde foi super maltratada por uma
garçonete. E aí ela disse, não, não quero mais voltar para a Europa. Mas se pensar bem, nós passamos por isso até mesmo aqui no Brasil, né, Micarla? Quando nós aqui nordestinas saímos, vamos para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, algumas Exato. pessoas, não vou generalizar, porque jamais gostei de generalizar o assunto. Eu tenho amigos e amigas no mundo todo, assim como a Micarla também tem, mas existe aquelas pessoas que querem se achar o dono da razão e não quer aceitar pessoas que vêm de fora. Isso principalmente. É aquilo que eu falei para você, é aquilo que eu estava tentando dizer. Não, não é a questão do lugar, né? E sim do caráter da pessoa. Da pessoa. Porque até no Brasil a gente também sofre xenofobia, porque existem pessoas que, infelizmente, têm um caráter assim, que pensam assim, e que são racistas e que fazem isso e aquilo. Aqui também é assim, mas como tem gente assim, também existem pessoas maravilhosas italianas aqui. Existem pessoas italianas aqui que tratam você assim como se já te conhecesse há séculos. Então, essa questão de xenofobia, de racismo e tal, eu acredito que depende sempre muito do caráter da pessoa e não do local que ela está. Em São Paulo, nossa, tem pessoas maravilhosas. A Eliana é paulista também e ela é uma pessoa que sempre me tratou bem. Então, por essas e outras que eu cheguei à conclusão que não depende de onde está, mas depende do Do caráter, caráter daquela pessoa. É. é verdade. E, Micarla, quais os seus planos daqui para frente? O que você pensa em fazer? Se você pensa em aumentar? Porque no momento você trabalha você só e com a ajuda da tradutora, né? Da Eliana. Você Sim, a Eliana tem a empresa dela, eu tenho a minha empresa também. E a Eliana faz essa parte italiana de tradução, então ela tem a empresa dela, né? A minha é só essa questão de documentos italianos. E pretendo sim andar avante. Tenho alguns colaboradores, pessoas maravilhosas que quando eu preciso de alguma ajuda, eles estão à disposição e isso aí eu acho muito bacana porque eu acho que a gente às vezes, a gente não consegue crescer sozinho. A gente sempre tem que ter alguém assim, algum colaborador, alguém que te ajude de alguma maneira. Então, e eu acho até bom isso, porque trabalhar sozinho, eu acho que, não sei, sempre alguém tem que ter. Então, assim, tenho alguns colaboradores muito queridos que quando eu preciso de alguma coisa, um exemplo, às vezes chega uma pesquisa que eu não tenho tempo de fazer, uma pesquisa bem complexa, que muitas vezes eu não tenho tempo de dar atenção ao cliente, de pegar aquela pesquisa, passo às vezes para uma outra pesquisadora que é, digamos, colega, né, de trabalho, no caso, são colaboradores, me ajuda na pesquisa, eu faço a solicitação do documento, a apostilo. Claro que aquelas que eu consigo fazer, vou avante quando eu tenho um tempo, quando eu organizo para fazer aquela família, porque no caso se tratam de famílias, né? Mas existem algumas que, por não ter tempo, eu tenho o maior prazer de passar para alguns colaboradores. Assim, tô feliz eu, tá feliz ele, tá feliz o cliente e tá tudo bem. Com certeza. Eu sempre falo, Micarla, que o eu keep é um teto. Quando eu sou eu Exato, keep, é só eu tô ali naquele teto e eu não consigo passar dele, porque ali é o meu limite. Mas se eu tenho uma equipe, o teto sai exato, e aí eu cresço, né? exatamente. Justamente isso. Eu tenho a oportunidade de atender mais pessoas, de A fazer qualidade do trabalho a é qualidade. melhor, né? Exatamente. Então, por isso que é importante ter uma equipe onde você possa delegar. Micarla, quero saber um pouquinho da mentalidade. Como você lida, novamente, é um desafio, né? E a mentalidade, porque às vezes nós acordamos naquele dia que não quer fazer nada e quer só ficar de pijama, principalmente nesse período de pandemia, ficar de pijama dentro de casa sem fazer nada. A mentalidade, a nossa mentalidade, nosso cérebro é bem traiçoeiro conosco. Como é que você faz para lidar com essa mentalidade de ficar na zona de conforto? Aline, eu acho que zona de conforto não existe no meu vocabulário.
É difícil. Raramente acontece uma cena que me Carla tá sempre de pijama ou não quer fazer nada. Porque realmente eu não tenho tempo nem para pensar de não pensar em fazer nada. Todo dia tem coisas para ser feitas, né? Porque é um desafio a gente que é mãe, que é mulher, empreendedora. Não é fácil gestir tudo. Sei que não é fácil, mas devagarzinho a gente vai conseguindo gestir tudo. E, tipo, o meu dia, quando eu penso que está começando, já está terminando. Então, eu não tenho muito esse pensamento de, tipo, ai, hoje eu não, tô na zona de conforto. É raro isso. Então, acho que no meu dicionário, digamos que a gente pode tirar que não existe próprio essa palavra. E já colocou sua irmã já também nessa mesma vibe sua de correr o dia todo? É mais ou menos, né? Ela está estudando aí, né? Se Deus quiser, daqui a pouco ela vai validar o diploma dela, porque Laura é fisioterapista, como diz aqui na Itália, fisioterapeuta. E esperamos que dê tudo certo, né? Ela está tendo a oportunidade aí, e o que eu posso fazer por ela, eu tento fazer. Nós vamos ter aí duas correndo dentro de casa e Matias correndo atrás de vocês duas. Exato. Bom, Micarla, para assim, a gente finalizar, qual dica você deixaria para essas mulheres que estão querendo começar ou que se sentem travadas naquilo que já fazem? O que é que você pode dizer para elas terem mais atitude, para elas poderem correr atrás dos seus sonhos? Então, que posso dizer a elas é que busquem sempre sua autossuficiência, que não existe nada melhor do que você buscar sua autossuficiência e acreditar em você, que você é capaz. Porque se eu não acredito em mim, quem é que vai acreditar? Né? Acho que a gente tem que fazer essa pergunta para si. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Então, eu tenho que acreditar em mim, tenho que buscar minha autossuficiência e andar avante com o projeto, fazer um projeto para a sua vida. Eu sempre falo em projetos, porque planos quem tem é Deus. Então, fazer um projeto para a sua vida, faça esse projeto, como eu posso dizer em português, ó a dificuldade que eu tenho. Faça esse projeto realizar. Como eu posso fazer para realizar esse projeto que eu tenho? Né? Eu acho que a gente tem que se autoconhecer primeiro. O que eu quero para a minha vida? O que eu sou capaz? Eu acredito naquilo? Então, acho que tem que colocar no papel e começar a ver esses objetivos e andar avante. Não dizer, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso não existe. Você tem que colocar no seu vocabulário que você é capaz e que devagarzinho tudo vai se organizando e você vai conseguir aquilo que realmente você quer para a sua vida. É isso, buscar a sua autossuficiência. Muito bem, isso mesmo, né? E mulheres de atitude, elas buscam realmente a autossuficiência, a independência, serem donas de sua própria vida, serem protagonistas da sua história. Mulheres de Exato. atitude, elas não deixam que outras pessoas mandem na sua história, escrevam a sua história. Elas mesmas tomam essa atitude de escrever a história delas, de fazer acontecer. E, Micarla, eu vou aproveitar aqui e falar que eu estou com as vagas da minha mentoria Empreenda com Atitude aberta, onde eu estarei 3 meses pegada na mão de mulheres de atitude para fazer elas chegarem ao próximo nível, para fazer elas chegarem a ser realmente protagonistas de sua história. Nessa mentoria, eu vou trabalhar com vocês a mentalidade, a clareza, para que você conheça qual o seu talento. Você pode até pensar, não, eu não tenho talento nenhum, mas tem. Todos nós temos talento. E Todos eu vou te temos. ajudar. É Eu vou verdade. te ajudar a encontrar o seu talento. Vou te ajudar a fazer o planejamento, o direcionamento, para que você alcance os seus objetivos, para que você tire aquelas ideias que você tem. Eu queria vender isso, eu queria montar essa loja. Você vai tirar ela do papel e vai colocar Primeiro tem que tirar o. Aline, primeiro vai ter que tirar o queria. Eu quero. isso. Eu vou ajudar você a colocar
na realidade, o quero e fazer acontecer. Durante 3 meses você vai ter o meu acompanhamento nessa mentoria Empreenda com Atitude. Porque, Micarla, eu estou nesse movimento e estou trazendo mulheres para estar nesse movimento, mulheres de atitude. Porque nós precisamos de mais mulheres que tenham atitude, que se libertem de paradigmas, de pensamentos que a colocam para baixo, de pessoas que ficam te colocando de escanteio. Não, nós temos que tomar atitude. E como Micarla bem sabe, eu, na minha vida toda, na minha história, também tive momentos difíceis e que eu tive que me superar e ter a atitude de dizer, não, eu não aceito isso, eu aceito o que eu sonhei para ser. Eu sou a Aline que sou hoje porque eu tive a atitude de enfrentar e correr atrás dos meus sonhos. E nessa mentoria eu te ajudo, eu estarei com você. E teremos nessa mentoria, para nós mulheres que somos mães, um bônus especial que vai te ajudar a estabelecer uma rotina para os seus filhos. Se você diz que não tem tempo porque tem filhos, olha, eu tenho filhos, eu tenho 2 e um de 8 meses. E eu empreendo. Ontem uma colega minha, Micarla, perguntou, Aline, como você consegue trabalhar com o menino chorando, fazendo almoço, correndo para isso? Eu consigo, por quê? Porque eu tenho um planejamento e eu faço acontecer. E é isso que eu quero te convidar a fazer parte da mentoria Empreenda com Atitude. No link da minha bio está o clique lá, você vai clicar e vai para a aplicação da mentoria. E ela está com preço promocional devido a essa semana da mulher, né? Só por esse momento, só nessa jornada, Mulheres de Atitude, a mentoria, que ela era de 1997, 1997, ela está por R$ 597. Ou seja, eu estou dando de graça, com a quantidade de bônus e todo o assunto que eu tenho para disponibilizar, com um valor de mais de R$ 2.500. Eu estou dando de graça aqui para vocês. Para quê? Para ajudar vocês a realizarem os seus sonhos. Então, corre, entra no link da minha bio e se inscreva na mentoria Empreenda com Atitude. Micarla, tem alguns comentários aqui, ó. A Kelly, do estúdio Belas Unhas, ela disse que você arrasou, né? Sua história, tá de parabéns. O Juan também. Obrigada, Kelly. Deus parabéns para você. A Grazi. Grazi é minha colega de mentoria. Tá? Que todos estão aqui elogiando a sua história, dando os parabéns. E tem aqui a Eliana, né? O nome dela? Sim, Mica, sim. mulher forte, de garra, enfrenta qualquer parada. Ela está nos parabenizando por essa iniciativa. E aqui, já fazia um bom tempo que eu e a Micarla queríamos estar marcando essa live, mas devido ao fuso horário, né? Estava sempre Dava acontecendo. certo, justo. Mas finalmente hoje conseguimos estar aqui para fechar com chave de ouro, contando essa história de mulher de atitude, mais uma. Micarla, eu te agradeço por disponibilizar esse tempo. Nesse sábado, você ia estar curtindo aí o Matias, né? Ia conhecer aí. Você fica em Roma, né? É em Roma que você mora? Sim. Estou em Pomésia, província de Roma. É 15 minutos, 20 minutos do centro, pertinho. Pronto, É aí, ó. tipo Natal Parnamirim. Natal Parnamirim. Ia curtir aí com o Matias, né? E antes da gente finalizar, como é que está aí toda essa situação de isolamento, de pandemia? Já está mais leve aí? Como é que tá as coisas? Olha, aqui depende, né? Tem mês que tá tranquilo, tem mês que volta tudo à zona roxa, que é a zona vermelha. Tipo, segunda-feira começa tudo zona vermelha aqui no Ládzio, né? Ládzio é a região de Roma. É, Eles fizeram já, porque mudou o presidente do conselho, porque estava o presidente Conte, agora se chama Draghi, que é o que está agora encarregado para ver essa questão aí de governar a Itália, digamos assim. E eles estão sempre trocando as normas, né? Eu tenho que ler aqui um pouquinho o que é que vai fazer, o que é que vai ser restrito a não fazer e aquilo que a gente pode fazer. Eu sei que quando é zona roxa a gente tem que ficar em casa e só pode sair com a autocertificação, dizendo para onde é que você está indo, o que é que você vai fazer. É um pouquinho complicado. E, tipo, as escolas estavam abertas, mas vão ter que ser fechadas, porque é zona roxa.
E isso que eles estão fazendo agora vai ser até dia 5, se eu não me engano, de abril. Então, até depois da Páscoa. Vamos ver aí se depois melhora a situação. Esperamos que sim, né? Não só aqui, mas em todo o mundo, porque as pessoas já não estão mais aguentando essa questão dessa pandemia. E, como diz o italiano, me dispiace, eu sinto tanto por isso, porque realmente é uma coisa que pegou a gente assim, ninguém estava preparado para isso. Tantíssimas pessoas inocentes morrendo aí à míngua. Os países em si, eles não estão sabendo administrar nada, então é tudo novo, esperando vacina, esperando algum tratamento, mas esperando que tudo passe. Acho que com fé em Deus, se Deus quiser, daqui a pouco vai passar todo esse pesadelo. E isso no seu trabalho que tem que visitar alguns locais, né? Impacta muito, não é isso? Complica tanto, sim, sim. Digamos que 80% do meu trabalho eu faço em casa, porque é na internet, fazer pesquisa, telefone e tal, telefonar para o pessoal. Mas existem algumas situações que eu tenho que ir presencial, tipo, ontem eu estava no Comune de Roma, que seria a prefeitura, né? Que tive que pegar um documento para um cliente que eu tive que mandar fazer a retificação. E eu tinha que ir naquele dia, porque segunda-feira começa essa parte da Zona Rossa, que vai ficar um pouco complicado para se locomover. E então, sim, atrapalha um pouco. Atrapalha um pouco também porque, um exemplo, eu preciso de prefeitura para fazer uma apostila, preciso de um comune para fazer um documento, e eles agora, por causa das normas do Covid, eles, tipo, trabalham um dia, folga outro, então oficial só vai uma vez na semana, então tá bem complicado, mas vamos pensar positivo que se Deus quiser daqui a pouco vai resolver isso. Não, Esperamos perguntei todos. aqui só para trazer realmente que é mais uma dificuldade, mais um Mais desafio, uma. mais um desafio que Mas não é a gente não pode desistir, tem que ser exatamente. forte. É só para que mais as mulheres que estão aqui, homens que também estão participando, conheçam que nós temos sim todos os dias desafios. Eu não falo problemas, eu falo desafios, porque desafios precisam ser vencidos. E nós Exato. temos a mentalidade de vencer esses desafios. Encontrar formas, meios de contorná-los e de trazer aquilo para uma forma mais tranquila de se trabalhar. E quando você entende que a cada dia você tem um desafio para vencer, a sua mente passa a trabalhar buscando soluções e não problemas. E é isso que a gente Exatamente. tem que estar buscando Temos que soluções. buscar soluções e não problemas. Isso aí é a frase-chave. Exato. Exatamente, buscar soluções. E Carla, muito obrigada por estar presente aqui, por finalizar comigo essa jornada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, onde tivemos aqui seis mulheres contando suas histórias de superação, contando como venceram o medo e resolveram empreender, tomar atitude de serem protagonistas de sua vida. No primeiro dia, no dia 8, eu contei a minha história. Ela está disponível no IGTV. E nos dias de 9 até hoje, 12, nós tivemos lives, elas não ficaram salvas, porque o ouro que foi entregue pelas convidadas era só para quem estava ao vivo. E olha, foi dado ouro. Dicas, ferramentas Preciosas. preciosas. Quem estava presente colheu aí essas histórias de inspiração e hoje estão mudando suas vidas, né? Eu agradeço a você mais uma vez por estar fechando essa jornada comigo. Teremos outras jornadas, outros momentos também ficaremos aqui juntas, né, Micarla? Iremos Sim, conciliar o nosso fuso horário os horários, sim. para poder estarmos juntas falando mais um pouquinho nesse bate-papo para todo mundo, porque aqui é totalmente internacional. Olha só como somos chiques. É Brasil e Itália junto, e olha outros países que estiverem aí nos assistindo, né? Não? É, sim. E Aline, aí, agradeço muito pela live, por estar um pouquinho com você também, né? Que eu sei que você também tem seus afazeres, tem seu trabalho, seus filhos, foi muito bacana.
trocar essas informações também. Espero que eu tenha ajudado alguém, incentivado alguém a não desistir dos objetivos. E é isso. Espero que a gente possa se ver em breve. Com Saudades. certeza. Muita saudade, minha amiga. Ó, beijão. Beijo. Beijão no Beijo. Matias. Obrigada a todo mundo aí que ficou conectado. Muito obrigada. Ah, e antes de terminar, falei ontem para quem estava presente nos últimos 2 dias que teríamos um sorteio hoje. E quem completou o desafio de compartilhar os prints da nossa jornada, eu vou até tirar um print nosso aqui para compartilhar, viu, Micarla? Vamos lá, tirem print. Era aí que apareceu o volume, só um instante. Vamos lá, de novo. Pronto. E aí vocês tirem print, me marca a Micarla e usa 3 hashtags. Mulher de atitude, mulher realizadora e eu vou até o fim. Porque nós somos mulheres de atitude, somos mulheres que realizam e temos que ir até o fim com tudo que começamos. Tá? Então, essas 3 hashtags nos marca nos stories e usa essas 3 hashtags. E quem ganhou, tá? Quem ganhou, que completou nesses últimos dias a tarefa e está ganhando aqui uma vaga na minha mentoria, foi a Núbia Souza. Núbia Souza, que é de Limoeiro do Norte, no Ceará. Ela vai estar participando junto conosco durante 3 meses na mentoria Empreenda com Atitude. Parabéns, Núbia. Depois fala comigo no direct, que eu vou te explicar bem direitinho como vai ser a sua participação e te dar o acesso à mentoria. Lembrando que a mentoria, ela vai ser 3 meses comigo, onde vamos ter aulas ao vivo pelo Zoom, e eu vou estar ensinando a você como superar os desafios, como encontrar solução para os seus desafios e atingir o próximo nível. Uma coisa, mulheres de atitude não tem limite. O céu não é o limite. Nós vamos muito além. Micarla e todo o público, muito obrigada. Beijo, Aline. Tchau, tchau. E até a próxima live. Obrigada, tchau. Tenha um ótimo final de semana.